Esse é o programa Educação em Evidência. Não esqueçam vocês que o principal objetivo do nosso programa é possibilitar que as instituições do nosso município elas possam apresentar pelo menos um pouquinho do que vem sendo desenvolvido em suas estruturas. Lembrando, o nosso programa é voltado às instituições ligadas à educação, à cultura e à arte, justamente porque nós estamos na nossa terceira temporada. E hoje a gente está tendo o prazer de receber aqui o secretário de Cultura do município de Currais Novos, diga-se de passagem, meu ex-colega de trabalho, meu amigo particular, Adriano Nunes. Meu querido, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Eu gostaria que você se apresentasse para quem está em casa, já que nós temos, né, essa proximidade. Já sei quem é o Adriano Nunes, já sei da sua potencialidade, do seu trabalho desenvolvido, mas eu gostaria que você falasse para quem está em casa quem é Adriano Nunes em todos os seus pormenores. Olá, Jair, né? Prazer estar aqui, né? No seu Educação em Evidência. E quem é Adriano Nunes, né? Eu costumo sempre dizer que eu não escolhi a arte me escolheu. Porque desde criança que eu tenho esse lado artístico, né? Eu nunca me conformei com aqueles brinquedos comprados nas lojas, né? Então eu sempre transformava. Meu pai comprava uma carreta, eu fazia dela um palco, né? Meu pai me dava um carrinho, eu fazia dele um carro de puxar trailer, fazia um circo, entendeu? Então isso me acompanha desde pequeno. Eu acredito que é uma história que vem de longas datas, né? De muitos anos. Acho que é uma coisa que me acompanha até espiritualmente falando, né? Eu acredito muito nessa coisa de que o artista ele tem uma missão, né, bem maior do que o que a gente consegue simplesmente ver. E de criança eu fui adolescente me envolver com quadrilha junina. Na época a quadrilha Flor no Arraiado, falecido e saudoso Ramos, foi até presidente da fundação um tempo, né? E aí a partir dessa quadrilha eu me juntei com outros amigos, Jorian, que hoje é secretário da Educação, Joatan, irmão dele, Carlos, né? Carlos Medeiros, que hoje está na nossa equipe da secretaria. Nós fundamos a quadrilha Nordeste Brasileiro em 1998. E aí, a partir de 99, ela começou a sair. Foi uma quadrilha que teve uma trajetória de muito sucesso, né, no estado inteiro. E a partir dessa quadrilha, né, meu trabalho foi começando a ser visto por instituições de educação. E aí a primeira instituição que eu trabalhei foi no então Colégio Objetivo, né, hoje Única Master, e lá eu desempenhava esse papel artístico de diretor teatral. Eu lembro que na época a escola fez um investimento pesado nessa questão, trouxe uma artista de Juazeiro do Norte, do Crato, melhor dizendo, para dar umas oficinas de teatro, umas formações. E a partir daí, né, eu já tinha toda essa experiência de quadrilha, eu fui adentrando no mundo do teatro e também da educação, né? No ano seguinte, eu já com 19 anos, prestei meu primeiro vestibular, porque assim que eu terminei o ensino médio eu não fiz vestibular no mesmo ano, né? Cismei, não quis fazer. No ano seguinte fiz vestibular, entrei no curso de letras, me formei em letras pela UFRN e já fui para a sala de aula, né? Já comecei a lecionar a disciplina artes, né? No Colégio Objetivo, e a partir daí comecei também a traçar uma história dentro da educação. Passei muito tempo, né, em sala de aula, era uma coisa que para mim era motivo de muita alegria, mas sempre com esse braço artístico, né? E aí fomos fundando companhias de teatro. Hoje eu tenho uma companhia de teatro e de circo aqui na cidade. Temos também uma empresa de iluminação cênica, porque na época era uma lacuna que existia, né? Eu ia fazer um espetáculo e a gente não tinha nenhuma empresa que prestasse o serviço de iluminação para os espetáculos. Então, a partir dessa necessidade, eu investi num equipamento e comecei a trabalhar também como iluminador, né? E aí, nessa trajetória de iluminador, eu coleciono grandes trabalhos como Chuva de Bala no País de Mossoró, Cantata para os Santos Mártires, que foram grandes espetáculos institucionais, né, do governo do estado. Também tem outra coisa que me dá muito orgulho na minha carreira, que é ter sido o primeiro iluminador pós a inauguração do TAM, né? Então, a cerimônia de inauguração do TAM foi criação de luz minha. Então, assim, é uma trajetória que
graças a Deus, se projeta para além de Currais Novos, né, como artista, e sempre militante no campo da cultura, das artes, porque eu entendo que a medicina, ela tem um papel fundamental na cura do ser humano, mas esse ser humano, se ele não tem acesso a lazer, esporte e cultura, é muito mais fácil ele chegar lá na medicina com um problema sério, principalmente de saúde mental, né? Então, esporte, lazer e cultura, para mim é um tripé, e logicamente a educação que perpassa por esses 3 espaços, né? É um tripé que sustenta a saúde mental humana e é saúde preventiva. Porque se você tem uma criança, um adolescente que tem acesso a livro, a teatro, a dança, a circo, a artes plásticas, a pintar, a ver obras de arte, a estudar sobre obras de arte. Então, se você tem a criança que está na escola regularmente e ela tem, além disso, opções de lazer saudáveis, né, de esporte e de cultura, provavelmente você vai ter um adolescente e um adulto mais equilibrado. A mesma coisa para o adulto, né? Eu tenho vários relatos de pessoas que saíram de quadro de depressão, né, após uma intervenção cultural, uma intervenção artística, né? Tem o caso de pessoas que estavam em crise e foram para um projeto, né? Esse relato, ele é bem recente, inclusive, né? A gente fez um projeto de circulação na PENAB, que é a Lei Aldir Blanc, e numa passagem pelo Promorá, existia uma pessoa lá que, no término, né, do projeto, nos procurou e disse assim: rapaz, hoje eu estava com pensamentos suicidas. Eu chego a me arrepio de falar isso aqui. E após ter esse momento, que era um momento que reunia os grupos cênicos da nossa cidade, balé, teatro, dança, circo, ela disse: eu vou para casa sem nem pensar nisso. E amanhã, quando eu for para o acompanhamento com o psicólogo, eu vou dizer: ontem eu estava pensando em me suicidar. E não me suicidei porque eu tive um momento de cultura, de lazer na porta da minha casa, né? Então, eu posso dizer que a educação, lançando esse leque de cultura, arte, salva vidas. Esporte, lazer, salva vidas, né? Isso é assim, por baixo, né? O mínimo, o lastro, né? Se a gente for entrar, tem muitas camadas nisso, porque aí você tem, hoje a gente tem lá no Teatro Municipal um ciclo permanente de oficinas, e eu estou vendo os adolescentes envolvidos com teatro. E eu escuto os depoimentos das mães. Eu fui a um comércio comprar algum material e teve uma mãe que me disse: está tendo umas coisas de teatro lá no Teatro Municipal, né? Eu disse: está tendo umas oficinas. Ela disse: minha filha está participando. Eu acho maravilhoso, o comportamento dela mudou, ela está mais concentrada, ela está deixando mais o celular de lado, entendeu? Ela está participando melhor das aulas. Então, né? Então, assim, diante de todo esse histórico que você colocou aí, você foi levado a uma formação. Isso. E aí... Que formação é essa? Hoje, veja só, eu cheguei a fazer 1 ano de teatro na UFRN, curso superior, mas eu já tinha o curso superior de letras, né? E aí, por toda essa questão profissional de iluminação, de teatro, eu precisei voltar para aqui, para o interior, né? Era um período que eu ficava em transição. Nesse período, inclusive, a gente trabalhava junto no CIV. Eu ficava Natal, Currais. Então, por uma questão profissional, eu precisei ficar por aqui. E aí, assim, a gente, na vivência do teatro, você vai tendo a formação, né? Então eu fui participando de muita oficina, trocando muito. Eu já trabalhei com os grandes encenadores daqui do Rio Grande do Norte, como é o caso de João Marcelino, Diana Fontes, Léo Wagner, Joriana Pontes, que são, assim, expoentes da arte norte-rio-grandense, né? Então, tudo isso também já foi me dando uma bagagem, né? Além da formação que eu fui investindo, eu fiz cursos de iluminação, eu fiz cursos de teatro, eu tenho bibliografia de teatro, né? Estudo, porque uma das coisas mais importantes para qualquer área que você for é entender que o conhecimento é dinâmico e que você sempre tem que estar se adaptando, sempre tem que estar
se formando, né? E aí, depois de todo esse processo, né, de profissionalização, porque aí, logicamente, quando eu fui começando a trabalhar de forma mais profissional, eu precisei me dedicar muito mais ao estudo, né, tudo isso, eu posso considerar que tive uma formação ampla na área das artes cênicas. Diante da sua formação, educação é o caminho? Com certeza. Não tem... Olha... Ou pelo menos é o caminho mais fácil? Eu acho que é o caminho. Difícil. Eu acho que é o caminho. Se torna mais difícil se você olhar do prisma docente, né? É um desafio, realmente, hoje para o professor, para a equipe técnica da escola toda, como um todo, porque a gente hoje vive num mundo tecnológico onde a informação é confrontada a todo minuto, então não existe mais a verdade, existem as verdades, né? Cada ideologia que queira mostrar a sua verdade, e isso termina sendo um desafio para a escola, porque a escola também entra nesse processo de negação. Né? O professor de geografia vai estar lá falando que a Terra é redonda, mas vai ter algum aluno que vai contestar porque o pai em casa disse que a Terra não é redonda. Isso é só um exemplo, né? Cada ideologia vai ter as suas nuances, as suas formas de se posicionar. Estou usando esse exemplo porque dentro da minha concepção educacional e de mundo, eu acho que isso é o mais absurdo de todos, né? Porque as questões científicas, geográficas, a ciência não existe de hoje nem de ontem, né? Existiu um processo muito delicado de pessoas que se dedicaram a essa descoberta e se debruçaram sobre isso para entender que a Terra, enfim, era redonda, para poder passar isso na escola, né? Então, assim, é questionável até que ponto, né? Quais os dados que... Então, assim, a gente vive hoje uma era onde a informação ela é combatida de acordo com o meu interesse. Então, se eu tenho interesse de que você se encaixe aqui dentro de uma determinada ideologia, dentro de uma determinada coisa onde eu possa te controlar, eu vou fazer com que você coloque em xeque informações que até ontem eram tidas como verdade. Muito bem. Então esse é um grande desafio da escola. Porém, eu acho que o único caminho possível para o ser humano é estar em contato com essa estrutura chamada escola. Porque lá onde você vai desenvolver a sua inteligência emocional, social, você pense que a criança ela se relaciona muito bem no seu seio familiar. Para ela ter uma ideia mais ampla do que é sociedade, ela precisa estar na escola. Para ela entender que existem outras crianças com outras formações, que a educação dela é uma, da outra criança é outra, e que essas duas educações juntas, né, e com essa mediação da escola é que vão formar uma sociedade como a gente sonha, né? Mais igualitária, mais justa, sem muitas divisões de credo, enfim, né? Porque é aquela história, nós precisamos ter essa diversidade. É importante que existam várias religiões, e é importante que existam várias ideologias, mas é muito mais importante de que essas religiões, essas ideologias, esses pensamentos dialoguem entre si, né? Muito bem. Então, para vocês que estão em casa, não precisa dizer mais nada não, né? O homem é bom de verdade. A gente vai justamente saber, diante de toda essa estrutura que foi montada na sua carreira, que levou você a uma secretaria, hoje no município de Currais Novos. Que secretaria é essa, Adriano? Hoje a gente está com a Secretaria de Cultura, né? O que é, para mim, uma grandiosíssima alegria, porque nós tínhamos uma fundação de cultura, depois, que era um braço da educação, né? Então, nós tínhamos Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, né? Muito bem. E aí a cultura era um braço da educação. Porém, o debate em torno da cultura se ampliou no país inteiro. E não só no país, no mundo, né? Hoje, a gente já trata a cultura dessa forma que eu estava falando, como prevenção, como direito básico, né? Você não pode, de repente, exigir que a sociedade tenha um comportamento melhor se você não oferece a ela boas opções de entretenimento, lazer. Então, o poder público começou a entender que era responsabilidade dele, de fato, o investimento em cultura, porque uma sociedade não se
desenvolve se ela não tiver acesso à cultura, né? Porque então, se nós observarmos, a Secretaria da Educação já tem muita coisa para ela trabalhar, né? Para ter que dar conta do esporte e da cultura. Então houve esse desmembramento, isso, Secretaria de Cultura e de esporte e Educação por si só. E da educação, assim? isso. Hoje existem órgãos, eu acho que eu posso dizer assim, instituições ligadas hoje à Secretaria de Cultura, sim, que vocês respondem. Sim, nós temos a Biblioteca Pública Municipal, né? Temos o Museu Histórico da cidade, o Teatro Municipal, a Banda Musical Maestro Santa Rosa e a Escola de Música Suetônia Batista, que está sendo reativada a partir agora do mês de julho, né? Nós teremos a aula inaugural e nós vamos começar a formar as crianças e adolescentes na área da música, até por uma questão de sobrevivência da nossa banda de música. Por quê? Você sabe que eu fui músico 11 anos, né? Foi? Toquei 11 anos, trombone de vara, na época do Maestro Zé Carlos, né? E quando tiver um evento ligado à banda, me convide para eu ir, certeza, pelo amor de Deus, não me deixe de fora não. Certeza. Agora, Adriano, essas instituições que estão ligadas à Secretaria de Cultura, elas são mantidas pela Secretaria de Cultura? Pela Secretaria de Cultura. Na biblioteca nós temos uma parceria ainda com a Secretaria de Educação. A Secretaria de Educação entra com os servidores, né, paga os servidores, que são todos lotados na Secretaria de Educação, e a cultura entra com esse cuidado do patrimônio, dos livros, né, que isso é de área de interesse da cultura, patrimônio. A cultura, ela é muito abrangente, né, inclusive todas essas questões relacionadas a escritores, poetas, patrimônio da cidade, a cultura, a história, a memória, os monumentos, tudo isso é um debate intrínseco da cultura, né? A cultura está aí interligada em todas essas áreas. A gente teve agora apresentações teatrais de educação no trânsito. Em nome de quê? De uma cultura de paz no trânsito. Então, perceba que a cultura, ela está em tudo. Até no momento que você buzina seu carro para que uma pessoa saia da frente, ali é cultura, né? Até o momento que você sabe que você está no carro e alguém pediu a mão para passar numa faixa de pedestre, isso é cultura, né? Você precisa implantar nas pessoas essa questão que a educação trabalha, que é o bom senso, a civilidade e tudo, e o segmento das regras. Então a cultura, ela está presente em todos os campos. Adriano, por exemplo, vamos lá. Existem eventos no nosso município que é da alçada da Secretaria de Turismo, Desenvolvimento, assim sucessivamente. Mesmo havendo essas parcerias, você poderia citar alguns eventos da nossa cidade que a Secretaria de Cultura está presente? Todos. Porque veja em parceria com outras secretarias? Com outras secretarias. E alguns a Secretaria de Cultura realiza, né? Por si só. Por si só. Mas, por exemplo, o Forró Novos, né? O Forró Novos, ele é praticamente gestado na cultura, mas em parceria com o turismo, né? Por quê? Veja só, qual é a diferença de turismo e cultura? O turismo se interessa pelo produto turístico, que é o quê? Forró Novos, pronto, acabado, e aí o turismo entra com toda a parte estrutural, com a parte de contratação de atrações de fora, e a cultura, ela vai encher esse evento de quê? De atrações culturais. Então, por exemplo, o concurso de quadrilhas, quem toma conta é a cultura. As apresentações culturais, quem toma conta é a cultura. Então, quem precisa passar o ano inteiro trabalhando para que no Forró Novos exista uma quadrilha do CCI, é a cultura, né? Então, a cultura, ela fornece elementos que justificam o turismo ter o evento. Muito bem. Você fala em Forró Novos, né? Uma estrutura que já vem consolidada há alguns anos, né? E que vem recebendo mais investimentos para que essa cultura realmente ela continue fixa e que venha se expandir cada vez mais. Tem novidade esse ano para o Forró Novos? Temos muitas. Pode anunciar, não? Pode sim. Primeiro é uma mudança de local, né? A gente vai estar saindo aqui do Aeroclube. Havia um anseio da população por espaço físico, né? O Aero, durante muito tempo, foi a casa do Forró Novos, foi muito oportuno, porém a população cresceu, né?
Naturalmente, é preciso ter mais espaço. Então, a gente está levando para o Espaço Cultural Monsenhor Ausônio, lá na Imaculada, até porque aquele espaço, o próprio nome já diz, né? Precisa ser ocupado com atividades culturais. E a gente nota que há muito tempo há um esquecimento daquele espaço, né? Um espaço que já teve um Rosto em Cristo, que já teve o Alto da Conceição, participou também, que são coisas importantíssimas, né? Que a gente precisa, de uma certa forma, cobrir essa lacuna. Não existe mais um rosto, mas a praça, o local físico está lá. Então é preciso ocupar esses espaços. Então, né? o Forró Novo, vai as quadrilhas, lá. Vai acontecer lá na Praça da Imaculada. E os eventos... Tudo ali no entorno. Vai ser ali, no entorno. É até uma forma de valorizar. Isso. Não é? O local, o bairro. Eventos. E outra coisa, a gente precisa entender que a cidade cresceu. O momento da cidade é outro. Tem que haver essa descentralização, né? Tem que haver essa descentralização. A gente estava até conversando ontem sobre o fato de que uma cidade, quando fica grande, né, ela tem a necessidade de expandir os seus eventos. E essa expansão passa por espaço físico. Então, hoje o nosso centro já é afogado para determinados eventos. E à medida que o tempo for passando, isso vai aumentar cada vez mais, porque a gente tem uma mina de ouro aí em pleno funcionamento, a gente tem toda essa parte energética, né, que está sendo colocada, de energia eólica, tudo. Então isso tudo é desenvolvimento. Desenvolvimento é renda, emprego, e se tem renda, se tem emprego, vai atrair mais gente. A gente já tem um aumento populacional considerável, né? Então, assim, é necessário a gente pensar que a hora de fazer agora, porque senão a gente vai passar desse prazo. E aí a gente vai começar a ter mais transtornos do que a gente já tem. É importante ressaltar que o comércio da nossa cidade é importantíssimo para a nossa economia. É esse comércio que sustenta uma das bases mais sólidas da renda do nosso município. Adriano, agora me diga uma coisa. Por exemplo, a população quisesse visitar as estruturas hoje da Secretaria de Turismo, de Cultura. Já existe uma sede onde vocês estão funcionando? Já. Hoje a gente funciona lá no Teatro Municipal, né? Porque a gente... O Birajara Galvão. O Birajara Galvão. O plano é que até o final do ano a gente esteja em nova sede, que vai passar por uma reforma, que é aqui o Solar das Artes, né? Aqui em cima da Secretaria de Turismo. Temos um problema lá de acessibilidade, porém, com a parceria com o turismo, a gente vai ter uma sala lá onde a gente vai poder atender as pessoas que, porventura, não possam subir até a secretaria. Você falou em um ponto importante, Adriano, que vocês estão funcionando lá no teatro, do teatro. O Birajara Galvão, pelo menos temporariamente. Isso. Né? Agora, por exemplo, as instituições da nossa cidade, sejam elas quais forem, para elas utilizarem hoje a estrutura do teatro, que é ligado, né, à Secretaria de Cultura, existe algum protocolo? Existe. Veja só, lá nós temos uma coisa que todos os teatros no país têm, que se chama pauta, né? A pauta ela pode ser maior, intermediária, menor ou livre. Adriano, o que é que tem pauta livre? Instituições do gabinete do prefeito, ou que tenham apoio, ou eventos que tenham apoio do gabinete do prefeito. Então, secretarias municipais e outras instituições parceiras, né, que procurem o gabinete e tenham, através desse gabinete, do gabinete do prefeito, a isenção das taxas, né? Aí nós temos uma taxa para eventos no geral, que aí, por exemplo, formaturas, aula inaugural de um curso, que não são eventos culturais, tem um valor de pauta. Eventos culturais nacionais, regionais e municipais. E os artistas da cidade têm uma taxa diferenciada. Então essas taxas hoje vão de R$200 a R$700. E uma coisa que é muito importante frisar... Total de horas específicas para cada evento? Não. Até porque tem uma preparação para o evento, né? Muito bem. Então é o dia. Dia. Vamos dizer assim. Aí, uma coisa que é importante frisar, né? Esse valor que é pago é através de um DAN, né? De um documento municipal, ele vai direto para o Fundo Municipal de Cultura. E isso é revertido diretamente para os artistas da cidade. Eu perguntei isso a você, Adriano, para que as pessoas que estejam em casa, né, inclusive que pertencem a algumas instituições, caso venham a solicitar o espaço do teatro,
né, e que seja feita essa cobrança dessa taxa de manutenção, que elas fiquem sabendo que o próprio teatro precisa de uma manutenção prévia, constante, né, para receber esses eventos. E é caro. A manutenção de um teatro é caro. É uma casa gigante, né? Se a nossa casa pequenininha quebra um banheiro, quebra uma coisa, né? Vai ter que ter a manutenção. Isso. Imagina uma casa gigantesca que recebe em torno de 100, 200, 300, a lotação máxima lá é 400 pessoas por evento. Porque a população às vezes pode chegar a dizer, vem a dizer que por ser um espaço público deveria ser oferecido gratuitamente, mas que fique bem claro que diante de toda essa manutenção estrutural tem que se haver uma cobrança, mesmo porque a gente não pode esquecer que apesar de ser público, nada de graça dá certo, né? Olha, veja só, aqui a gente pratica esse valor de pauta, mas eu vou dar um exemplo. Uma pauta no Teatro Alberto Maranhão chega a R$3.000. Logicamente, o Teatro Alberto Maranhão oferece som, oferece luz, oferece equipe técnica, né? Então tá tudo lindo, tá maravilhoso. E o Teatro Alberto Maranhão é um equipamento público. Então eu estou trazendo um exemplo aqui próximo, mas todo e qualquer teatro no país cobra pauta. Não existe nenhum teatro, né, de esfera pública, privada, de qualquer tipo que não faça essa cobrança de taxa, até porque essa cobrança de taxa lhe dá o direito de, enquanto produtor, cobrar o ingresso. Muito bem. Porque se eu recebo a pauta gratuita, que isso é uma coisa também que precisa ser dita, se eu recebo uma isenção de pauta, eu não posso cobrar ingresso. Muito bem. Eu não posso cobrar ingresso, né? Então, como é uma casa de espetáculo, né, existe isso já é um arranjo nacional. Todo e qualquer teatro que você for trabalhar, que você for utilizar, melhor dizendo, você vai pagar uma pauta. Né? Então, o poder público ele vai manter aquela estrutura, mas a partir do momento que ela é solicitada para a utilização, existe uma despesa a mais, que é a despesa daquele evento. Né? Então, essa despesa Você falou em trabalhos realizados lá no espaço. Então nós temos algumas imagens aqui, né, para que você fale para nós e para quem está em casa que eventos são esses. Vamos dar uma olhadinha. A produção está pronta aí? Adriano, essas imagens que estão passando aí. Isso aí, né, a gente realizou no dia 27 de março aí, eu acho que o nosso primeiro evento dando o pontapé inicial no ano do teatro, né? Então aí foi o Dia Mundial do Teatro, Dia Mundial do Teatro e Dia Nacional do Circo, onde a gente chamou aí as companhias de teatro, de circo da cidade, para que a gente fizesse esse momento. Teve todo um cerimonial, né? Depois teve uma mesa redonda com o pessoal do teatro da década de 80, pessoal de hoje, né? Fizemos aí uma pequena esquete, um espetáculo de abertura contando a história do teatro, a história do circo, e as companhias também puderam se apresentar. Lá a gente teve uma rotatividade de escolas e comunidade em geral, né? Então, a partir daí a gente deu o pontapé inicial numa intensa programação. Depois disso a gente já está tendo a cada semana um evento, né, lá no Teatro Municipal. Essa semana que vem agora a gente está recebendo a companhia Pão Doce, que é de Mossoró, mas é uma companhia que tem projeção nacional, através de uma parceria com o Sesc, né, a Semana S, a FEComércio nos presenteou Currais Novos com essa programação cultural. Dia 18 nós vamos ter o mágico Jack Leidson, que é aqui da cidade de Currais Novos, que vai estar lá fazendo um show de mágica. Tudo isso gratuito para toda a população, né? A gente também vai ter essa semana agora um sarau, né? Na quinta-feira hoje, um sarau com artistas da cidade conduzindo, mas é livre para aquelas pessoas que gostam de poesia, porque a ideia é que o espaço do Teatro Municipal ele sirva para atender a todas as linguagens, né? Então, depois a gente já vai entrar com cinema no teatro, né? Então, é outra programação que a gente está pensando. E, posteriormente, os salões de arte, onde os artistas plásticos vão também poder expor seus quadros, né? Então, a ideia é de que lá
né, a gente faça aquele espaço vivo, funcionar, e a gente crie uma cultura nas escolas, nas crianças, nos adultos da nossa cidade, a frequentar aquele espaço que é de direito nosso. Muito bem, muito bem. Então, para vocês que estão em casa, esse é mais um programa Educação e Evidência, e já sabem que nós estamos recebendo hoje aqui, né? O famoso Adriano Nunes, que tem toda uma bagagem, que hoje está à frente da Secretaria de Cultura da nossa cidade. Meu amigo Adriano, gostaria que você convidasse quem está em casa para visitar, né, o espaço, o ambiente da Secretaria, procurar entender um pouquinho o que é a Secretaria, quais os projetos que são desenvolvidos, para que aí sim eles possam falar com propriedade daquilo que eles ainda não conhecem. Fica à vontade, meu amigo. Então, convidar, né, a toda a população aí, a todos que estão nos vendo, nos assistindo, para ir ao museu, né, da nossa cidade. O museu passou por uma reforma recentemente. Lá a gente tem Socorro e Leonor, as duas fazem uma parceria lá e tomam conta do nosso museu, estão sempre prontas a receber turmas que queiram visitar. Temos também a biblioteca, hoje nossa querida Maria Francisca, que está à frente, com todos os servidores de lá que são maravilhosos, dedicados, né? Então é outro espaço. Hoje a biblioteca pública está concluindo sua reforma, né? Mas a gente está funcionando na antiga creche Salu, lá no bairro Dr. José Bezerra, né? Então podem ir também visitar a biblioteca e ao teatro, né? Estejam atentos às redes sociais. Nós temos um perfil no Instagram onde a gente divulga todas as atividades. Então, no teatro sempre está tendo atividades, e se você ainda não conhece o Teatro Municipal, vá lá durante o dia, todo dia de 7 às 13 horas a gente está lá, para você conhecer nossa estrutura. É uma grande estrutura, é um teatro que passou 12 anos para ser construído e ser concluído, e hoje é um motivo de alegria a gente ter essa sala climatizada. Então vão lá, vão conhecer, estejam mais juntos. A cultura, né, ela só se faz com a população, então fica aqui esse convite para que vocês estejam mais próximos da nossa estrutura, assim como a gente quer estar mais perto de vocês. Muito bem, meu amigo, muito obrigado, viu? Pode ter certeza que você vai voltar outras vezes, né? Hoje foi só uma pinceladazinha para deixar um gostinho de quero mais para quem está em casa. E eu vou finalizar aqui nessa câmera do meio aqui, Adriano, dizendo para quem está em casa que o conhecimento, através da educação, da cultura e da arte, é o único que existe a chance da libertação. Que Deus possa abençoar cada um de vocês, e até o próximo programa, se Deus assim nos permitir.